Na última pregação nossa, na exposição da primeira carta de Pedro, falei sobre os nossos sofrimentos, capítulo 3, aliás, versículos 13 a 17 da primeira carta. E hoje nós daremos sequência falando dos sofrimentos de Cristo, capítulo 3, versículo 18. Só um versículo. Nós vamos desse versículo extrair os sofrimentos de Cristo, e eu creio que será muito bom. Eu tenho refletido tanto, preparando essa pregação, eu tenho refletido em algo que deve nos incomodar, algo que deve estar vivo nas nossas mentes. Temos que lembrar sempre do sofrimento de Cristo. Temos muitas coisas a nos lembrar, mas o sofrimento de Cristo é a nossa maior fonte de encorajamento para viver nos dias difíceis como estamos vivendo. No texto de hoje, o apóstolo Pedro ele faz uma transição do sofrimento do cristão para o sofrimento vicário de Cristo. O sofrimento vicário é o sofrimento substitutivo de Cristo pelo homem na cruz, né? Vicário expiatório. O sofrimento de Cristo é singular, é um sofrimento que não tem paralelo, uma vez que ele morreu vicariamente como nosso representante substituto. Ele morreu no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Quando nós sofremos injustamente, nós estamos trilhando os mesmos passos que o nosso Senhor trilhou. Isso é privilégio. Quando sofremos pela causa de Cristo, quando sofremos injustamente, o sofrimento de Cristo deve nos fortalecer para nós enfrentarmos os dias maus. Diante dos sofrimentos, as nossas reclamações, que muitas vezes não são poucas, eu gostaria de frisar isso. Eu vejo pessoas às vezes que diante dos sofrimentos, dos dias que estamos vivendo, as reclamações não são poucas, tá? Isso é uma demonstração de falta de confiança nas últimas palavras faladas pelo próprio Cristo antes de subir aos céus. Lá em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A edição NVI fala assim, a revista atualizada: eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Tá? O próprio Cristo falou isso, e Ele está conosco vivendo os dias que estamos vivendo. E isso deve aquietar os nossos corações, isso deve calar as nossas bocas ante o desejo de reclamar, de ficar falando, de ficar dormindo no barulho do povão aí. A gente só vê reclamação, tá? O Senhor está conosco, Ele falou, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, Ele estará sempre conosco. Se o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, no teu coração, isso tem que nos conformar, tem que nos confortar. Eu não estou falando que isso precisa, eu estou falando que tem. É algo sério, é algo certo. Ele está conosco. O sofrimento de Cristo foi superior a tudo que a mente humana possa imaginar. Portanto, Cristo em seu sofrimento é para nós a maior fonte de encorajamento. Quando você estiver balançando, quando você estiver, pare e pense no sofrimento de Cristo. Tem horas que eu me pego indo para aquelas últimas horas, os últimos momentos, os açoites, as bofetadas, as cuspidas, as palavras desafiadoras, a falta de respeito, quanto ele passou. E nós às vezes não passamos um tiquinho, nada, não queremos passar. Então que o sofrimento dele seja para você também a maior fonte de encorajamento no dia de hoje, nos dias que virão, né? Nos dias em que muitas vezes não estaremos assim juntos para nos encorajarmos mutuamente. Que você seja encorajado pelo Senhor e que essa palavra fique ecoando aos teus ouvidos durante os dias que virão, os dias que teremos pela frente. Pedro destaca no trecho de hoje 3 aspectos do sofrimento de Cristo que eu acho importantíssimo nós fazermos
faremos essa abordagem agora, nesse momento. O primeiro aspecto que nós temos é a eficácia do sofrimento. Não foi um sofrimento qualquer, não foi um sofrimento para aparecer, não foi um sofrimento sem propósito, foi um sofrimento eficaz, teve uma eficácia. A parte A do versículo 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. A ideia aqui, não precisou mais, ele sofreu de uma vez por todas. Cristo é mais uma vez aqui nesse trecho o nosso exemplo. Foi nosso exemplo na submissão e agora é o nosso exemplo no sofrimento. O sofrimento de Cristo é diferente de todos os demais sofrimentos que possam existir, ou ter existido, ou que existirão ainda. Foi um sofrimento único, um sofrimento sem paralelos. O sofrimento de Cristo foi um sacrifício vicário. O sacrifício expiratório, como nós já vimos anteriormente, foi o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo pelos nossos pecados lá na cruz. Pensar que alguém aproximadamente 2000 anos atrás sofreu no meu, no teu lugar, isso é fantástico. E tem muita gente por aí no mimimi, né, com a síndrome de ai, eu estou só, eu estou vivendo esses dias, aí eu estou isso, eu estou aquilo. Cristo na cruz foi no meu, no teu lugar. Então cuidado com a síndrome de autocomiseração que rola por aí muito forte. Segundo o Dicionário Bíblico Universal, esse sacrifício de Cristo era a expiação do pecado por meio de uma vida dada em lugar de outra, em substituição. Cristo se entregou e foi humilhado em nosso lugar até a morte, e morte de cruz. A sua morte não foi um acidente, estava na agenda de Deus. Fantástico. A Trindade presente, Deus agendou tudo isso. Sua morte não foi uma derrota, mas a maior de todas as vitórias. Sua morte fez cessar todos os sacrifícios judaicos que ocorriam periodicamente. Os sacrifícios sacerdotais no templo tinham que ser repetidos diariamente, mas Cristo fez o sacrifício perfeito e definitivo. Ele ofereceu-se a si mesmo, conforme nós vemos no texto de Hebreus capítulo 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes que existiam lá em Israel, na cultura judaica, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, que era isso que o sacerdote fazia. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se entregou. Não foi Pilatos que o dominou, não foram os guardas, não foram os soldados, não foi Satanás, não, ele mesmo se entregou. Olha só o que diz o final desse trecho. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, se entregou. Foi por amor a mim, a você, pecadores, que às vezes viramos as costas para Ele, que às vezes não estamos nem aí com Ele, e que às vezes não valorizamos. Ele se entregou por mim, por você. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 15:3 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse texto ele ecoa aos meus ouvidos. Eu lembro que de uma vez, falecido pastor Sodré, saudosa memória, ele pregou na nossa igreja, na igreja anterior, e ele expôs esse trecho de 1 Coríntios 15:3, e ele falava com tanta energia: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aquela palavra parece que penetrava no meu coração, penetrava no coração das pessoas que estavam presentes naquele culto. E essa palavra deve penetrar nos corações das pessoas para quem nós venhamos a falar. Deve ter propriedade. Nós somos comprados por alto preço. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pela morte na cruz, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades,
Segundo Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse trecho é interessante, eu quero me ater um pouquinho a ele. Quando vocês estavam mortos em pecados, a nossa condição sem Deus, o homem sem Deus, o homem que o Espírito Santo não habita no coração dele ainda, o homem e a mulher, tá? Ele está morto em pecados, ele não tem vida. Se não vier de Deus, ele não tem vida, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. A ideia aqui é que Deus tornou vivo. Se você está aqui hoje, o Espírito Santo habita em você, você tem comunhão com Deus, tem prazer em estar aqui, é porque Deus te vivificou, te vivificou, te tornou em alguém vivo, juntamente com Cristo. Perdoou transgressões, cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças. A pessoa que era, naqueles dias, era crucificada, ela tinha sobre a cabeça dela, não é sobre é embaixo, sobre é em cima, tinha sobre a cabeça dela o escrito de dívida, pelo que aquela pessoa estava morrendo, e os meus e os teus pecados estavam ali, sobre a cabeça de Cristo, está escrito lá, porque ele estava morrendo em nosso lugar, tá? Ele removeu, pregando-a na cruz. A ideia aqui que ele removeu foi uma ação completa, na língua grega dessa ideia, uma ação completa no passado. Está no tempo perfeito esse verbo aqui. Ele removeu, no momento em que ele foi à cruz, o ato dele de dar a vida no teu lugar, ele removeu, naquele momento ali, ele removeu todos os nossos pecados, e ele fez deles um espetáculo público. É interessantíssimo isso daqui, tá? Ele tornou um exemplo, mostrou como exemplo. Aqui é a figura de um general romano, quando ele voltava de guerra, de uma guerra de grandes combates, de grandes conquistas. Ele adentrava a cidade dele e ele levava ali, mostrando, na sua procissão de vitória, ele trazia os despojos, trazia os prisioneiros e apresentava a multidão, e ali era o símbolo, a demonstração de que ele era um general vitorioso, que ele tinha sido triunfante. E o texto diz que fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Cristo demonstrou que ele estava vencendo tudo, vencendo a morte, vencendo os seus aguilhões, no meu lugar, no teu lugar. É como se fosse esse desfile de um general romano. A morte de Cristo foi a única forma que existia de cancelar todos aqueles sacrifícios periódicos que aconteciam no templo. A morte de Cristo foi única e irrepetível. Ele sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Então, algumas implicações e aplicações para nós agora. Não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício, e tem muita gente aí fazendo. E eu já vi muito crente enaltecendo aquele pessoal que fica batendo aquele chicotinho nas costas, se moendo todo. Não precisa, isso é loucura, isso é postura humana, não precisa. Quando as pessoas são orientadas a fazerem penitências, sacrifícios, propósitos, não faça, por favor, tá? Não há necessidade. Cuidado com os modismos, cuidado com o que estão fazendo por aí. É tão bonito, é tão bacana. Pare. Atende para isso. Deus não precisa da nossa ajuda. O sacrifício de Cristo foi completo. O sacrifício de Cristo, eu falo com todas as letras, foi eficaz. Nada do que fizermos poderá ajudar a Deus. Nada. E tem muita gente querendo ajudar a Deus.
Se o teu Deus você consegue ajudá-lo, continue ajudando, mas se arrependa, porque é uma forma errada, é uma idolatria, tá? É um Deus falso, não é o Deus verdadeiro, ele não precisa de ajuda. Igrejas que se dizem evangélicas incentivam a sacrifícios, a ofertas de sacrifício, são invenções humanas para tirar muitas vezes um pouco que o povo tem. É uma vergonha, infelizmente é uma vergonha, é uma vergonha. Quantos incautos, quando eu falo de incautos, pessoas sem malícia, crédulos, ingênuos, estão entrando por esse caminho, por não conhecerem a palavra de Deus. A falta de conhecimento, a falta de entendimento de que o sacrifício de Cristo foi eficaz, não precisa fazer mais nada. E por amor nós servimos ao Senhor, por amor nós caminhamos para os céus, por amor nós aceitamos a Cristo. O Espírito Santo tocou em nossos corações e nós caminhamos diante de um Cristo que a cruz não deteve, o túmulo não deteve, que não precisa mais fazer sacrifício, se o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Isso é fantástico, isso alegra os nossos corações, as nossas almas. O sacrifício eficaz de Cristo. A eficácia do sofrimento é o primeiro aspecto do sofrimento de Cristo que eu quero ver com vocês hoje. O segundo aspecto, a forma do sofrimento de Cristo, a parte B do versículo 18. Nós vimos agora anteriormente também, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Agora a forma, o justo pelos injustos. Essa foi a forma. Cristo, que é justo, tomou sobre si os pecados do povo injusto, os nossos pecados. Cristo sofreu não pelos justos, mas pelos injustos. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Romanos 5, de 6 a 10. E ele fala ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vou repetir: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus Cristo foi nosso substituto e nosso fiador. Ele levou sobre si nossos pecados e foi transpassado por nossas iniquidades. Nós vemos isso em Isaías profetizando 700 anos, lá no capítulo 53, versículos 4 a 5. O único fundamento da nossa justificação no tempo e na eternidade é a imputação dos pecados a Cristo. Uma palavra talvez nova para você, imputação. E a imputação da justiça de Cristo a nós. A ideia de imputação foi colocado sobre Ele os nossos pecados, as nossas culpas. Ele levou sobre Ele, foi imputado, foi colocado sobre Ele na cruz. E isso que nos traz a paz, isso que aquieta os nossos corações hoje, diante de momentos tão difíceis. Martinho Lutero chamou essa justiça de justiça alienígena, ou seja, a justiça que vem de fora de nós, é algo que vem de Deus. O sofrimento de Cristo foi por nossa causa, e o mistério é que aquele que não merecia sofrer, padeceu em nosso lugar aquilo que quem deveria sofrer seria eu e seria você, que hoje não estamos conseguindo sofrer por uma pandemia que está por aí assolando, que ela está mexendo conosco. Sofreríamos em uma cruz, iríamos em uma cruz para pagar os nossos pecados, pecados imputados a nós, os nossos próprios pecados, nós iríamos? Eu creio que seria muito difícil, porque às vezes para vir num culto é difícil, é um sacrifício medonho, que eu não sei por que tanto trava pessoas, e às vezes eu não quero estar entrando nesses méritos, mas é difícil quando eu vejo o sacrifício de Cristo dessa forma, sabe, sem reservas, deu a vida. Eu vejo tanto sacrifício às vezes para pequenas coisas da nossa parte. Então acorda, povo de Deus, é hora da gente abrir um pouco as nossas mentes e parar e pensarmos que o maior sofrimento Cristo já passou por nós lá na cruz. Nossos pecados foram imputados,
colocados sobre ele, de responsabilidade dele. Então foram imputados sobre Cristo quando ele foi crucificado. A isto se refere os cristãos quando falam do sacrifício de Cristo na cruz. No mundo dos negócios, algumas implicações para nós e aplicações. No mundo dos negócios, as transações acontecem quando duas pessoas trocam bens de valor equivalente ou relativamente iguais, às vezes com volta financeira de dinheiro, ou às vezes com objetos. Então, transações acontecem dessa forma, né? De uma forma justa, de uma forma bem equivalente. Mas Deus ofereceu a sua justiça em troca dos nossos pecados. Sua justiça com valor imensurável, incalculável, por nossos pecados que não valem nada. Justiça de Deus, amor de Deus, grande amor de Deus. Devemos ser agradecidos pela maior negociação de todos os tempos, feita por Deus em nosso favor, a grande negociação de todas as eras, quando por amor deu seu Filho a morrer para nos salvar. Você já tinha visto por esse ângulo a grande negociação? Cristo na cruz, em troca dos meus e dos teus pecados, pecados que enojam, pecados que pesam, pecados que entristecem, pecados que matam. Ele fez essa grande troca. Deus deu o seu Filho. Então a ideia da eficácia, foi eficaz o sacrifício, e a forma, o justo pelos injustos. Você consegue se ver dentro desse quadro? Eu, injusto, e um justo indo no meu lugar. Imagine você cometendo um grande crime, e você estando num lugar, e alguém, várias pessoas sendo presas, e alguém sendo preso e indo para pagar no seu lugar, e você ficando caladinho, caladinha, sem falar nada, e vendo aquela pessoa indo, aquela pessoa sendo condenada, aquela pessoa sofrendo todas as consequências pelo que você fez. Você já consegue parar e se ver assim? Cristo foi no meu, no teu lugar, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos totalmente longe, afastados, destituídos da glória e da graça de Deus. Ele foi no meu, no teu lugar. Nós precisamos parar e pensar dessa forma, o justo pelos injustos. Vimos primeiramente a eficácia, vimos agora a forma. Em último lugar, eu quero ver com vocês o propósito, versículo 18, a parte C, tá? O justo pelo injusto, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O propósito da morte de Cristo foi reconciliar-nos com Deus, abrindo-nos o portal da graça e dando-nos livre acesso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, é bem interessante esse trecho aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele começa falando, tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé, fomos declarados justos. Não é obra minha, não é obra sua, não é atuação minha nem sua, é a ação de Deus, tá? A ideia aqui, esse verbo está na voz passiva, sofrendo ação, tá? Ação de Deus. Ele nos justificou pela fé. Ele coloca em nossos corações, através do Espírito Santo, fé salvadora, e nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Nós temos paz a partir do momento que somos justificados pela fé. Nós passamos a ter paz, uma paz constante, tá? Paz com Deus constante através de Jesus Cristo. Foi por meio dele que obtivemos acesso a Deus. Cristo reconcilia com Deus o homem que está longe dele. Estávamos longe dele, Deus nos reconcilia, Cristo nos reconcilia com Ele. A partir do momento da nossa conversão,
conversão. A paz com Deus é possível porque Jesus, com a sua morte na cruz, nos justificou diante de Deus, aplacou a ira de Deus que estava sobre mim, que estava sobre você. E Deus agora, após justificados, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não vê a Maria, Ele não vê a Amélia, Ele não vê o César, Ele não vê o Fábio Lopes, Ele não vê o outro Fábio, Ele não vê a Teide, Ele não vê o Ney, Ele não vê a Eliane, Ele não vê o Luiz, Ele não vê a Fábia, Ele não vê, Ele não nos vê, Ele vê Cristo. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus, Ele está olhando e Ele está para você, para mim agora, e Ele não está nos vendo nos nossos pecados, naquela situação terrível? Continuamos com a natureza pecaminosa, continuamos pecando, mas Ele não nos vê, Ele vê Cristo. Você já pensou nisso, na profundidade disso, na seriedade disso, e que às vezes não conseguimos testemunhar dele? Deus olhando para nós e vendo o Filho dele, e nós virando as costas muitas vezes. Isso é muito triste, isso é muito triste. Deus olha para nós e vê o Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados, preço que garante a paz com Deus aos que se rendem aos seus pés. Esta graça na qual agora nós estamos, a ideia de Paulo é que agora estamos em um lugar muito privilegiado, né? Um lugar muito especial. Agora nós estamos firmes. Não só Deus nos declara sem culpa, mas nos firma ao lado dele. Em lugar de inimigos, agora somos amigos. E mais ainda, somos seus filhos. Isso deve nos alegrar muito, alegrar os nossos corações. Com a sua morte, Ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a porta para o trono da graça. Um versículo com ensinos tão profundos, que Ele toque em nossos corações. Para os cristãos do primeiro século, o sofrimento era certo, e o Evangelho chegou até nós, através do sacrifício e do martírio de muitos dos nossos irmãos, do sofrimento deles. Nós precisamos parar e avaliar o que nos faz reclamar tanto. Pequenos sofrimentos, quantos deles foram tão maiores? O propósito do sofrimentos e da morte de Cristo foi a minha, foi a tua salvação. Portanto, devemos aprofundar o nosso relacionamento de confiança em Deus. O nosso relacionamento vertical precisa dar uma afundada, dar uma ajustada. Os relacionamentos estão tolhidos, estão partidos, estão quebrados. É o fique em casa, então não se relaciona. Se o relacionamento muitas vezes é através do celular, uma rede social, e nós estamos aqui obedecendo todas as regras de segurança, todo cuidado, estamos juntos aqui nos relacionando, né, horizontalmente uns com os outros e verticalmente com o Senhor. Isso é fantástico. E Deus nos dê sabedoria para aproveitarmos as oportunidades que temos para crescermos, a fim de enfrentarmos os dias que virão, seguindo o exemplo de Cristo diante dos sofrimentos. Nós vimos para trás, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele deixou exemplo, gente. Às vezes eu paro para ver isso. Ele deixou exemplo de sofrimento, né? Ele deixou exemplo de todas as formas. E nós, como é que nós estamos, né? Vimos esse trecho do sermão do C6, pregado no dia 7 de março de 21, que está na nossa playlist dos sermões pregados aqui na igreja. E o tema foi Cristo, o exemplo máximo de submissão. Exemplo máximo de submissão, exemplo máximo de sofrimento. De que mais você quer exemplo máximo? O que você quer mais? A ideia aqui, falando do exemplo dele, para a gente fechar, é de um aluno que está aprendendo a escrever. Ele pega uma folha em branco e vai escrevendo embaixo, e ele vê o que está escrito acima e ele vai copiando, ele vai seguindo o exemplo. E eu me reporto lá aos meus primeiros anos, a minha infância,
Quantas vezes sofri porque tinha que copiar para aprender, tinha que copiar, e muitas vezes eu não queria copiar cansava, copiar era enjoado, copiar era isso, copiar era aquilo, mas hoje eu sou o que sou, porque eu copiei lá atrás, porque eu investi. Devemos escrever as nossas vidas hoje, seguindo o modelo de Cristo, copiando Cristo. Saia com isso em mente. A partir de hoje eu vou copiar Cristo em tudo que eu fizer, por onde eu andar, e saia copiando Cristo, que você vai ver a diferença que vai fazer. O propósito maior foi esse, para conduzir-nos a Deus. Então hoje esses 3 aspectos eu espero que eles continuem falando nos nossos corações, falando no meu coração também, porque falou da semana, fala agora, fala para frente, e é fantástico isso, esses 3 aspectos. O primeiro, a eficácia do sofrimento; o segundo, a forma do sofrimento; e o terceiro, o propósito do sofrimento. Porque Cristo em seu sofrimento é para nós a maior fonte de encorajamento. Você está desencorajado, desanimado, sem forças, com muitas coisas pela frente, não vou conseguir, não vou. Que Cristo seja para você a forte fonte de encorajamento, o maior de todos, e que você continue, que continuemos olhando para Cristo, dependendo dele. E eu creio que os dias que teremos pela frente, por piores que sejam, serão dias mais tranquilos pela presença de Cristo, pela lembrança. Copiando Cristo, nós seguiremos firmes e seremos uma bênção para a glória do Senhor. Fomos chamados para o louvor da sua glória, e que assim seja. Amém? Eterno Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que fala tão forte aos nossos corações, pelo sacrifício do teu filho, o sofrimento do teu filho por nós na cruz, pela eficácia do sofrimento. Foi completo, não precisa fazer mais, não precisamos ficar fazendo coisas, sacrifícios, tantas coisas às vezes manipuladas por homens, e muitos incautos estão aí fazendo, e quando os seus objetivos não são alcançados, entram em parafuso, ficam desesperados, frustrados, e não querem mais saber de Deus, porque o Deus que estavam seguindo não era o Deus verdadeiro, infelizmente. Pai, resgate pessoas, abra a mente, mostre, meu Deus, e direcione essas pessoas para uma caminhada firme e segura, em uma igreja que pregue a tua palavra, que ensina a tua palavra, e que leve as pessoas a caminharem segundo a tua palavra, diante de um sacrifício eficaz, que foi o sacrifício de Cristo, o justo pelos injustos, uma forma de sofrimento tão terrível. Não sei se teríamos condições de viver uma situação dessa, e não vivemos. O homem não consegue. O propósito final para conduzirmos a Deus. Obrigado, Deus, por esse acesso que temos a Ti, através de Cristo, Deus, e que todos esses que estão me ouvindo aqui nesse momento agora, nesse culto presencial, parem e pensem que temos acesso direto a Cristo, a Deus, através de Cristo. Muito obrigado, Deus, e que muitos outros possam chegar-se ao Senhor, Deus, através de Cristo. Que todas essas marcas, que são poucas aqui que foram mencionadas nesse versículo, temos muitas outras, muitos outros aspectos do sofrimento, mas esses 3, ó Deus, que falem forte aos corações, e que nós possamos, ó Deus, baseados no sofrimento de Cristo, caminharmos, ó Deus, enfrentando outras situações, outros sofrimentos, encorajados pelo Senhor. Ora assim a Ti agradecido, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.